Porque num tempo em que a informação circula em tempo real e a pressa parece querer engolir a profundidade, vale a pena ouvir quem fez da observação cuidadosa e da escuta atenta um estilo de vida. Nosso convidado de hoje é Nilson Monteiro, um dos jornalistas mais respeitados do país e autor do livro Jornalismo se escreve com 6 letras, Paixão. Seja muito bem-vindo, Nilson. Boa noite, Camila. Boa noite, Gilmar. Boa noite, Gilmar. Tá bem? Boa noite, Nilson. De longa data. A gente tinha cabelo ainda, ele continuou com cabelo. Mas estou à disposição de vocês. Vem fazer um comentáriozinho bem ácido, né? Porque esse menininho lá nos Estados Unidos, falar em liberdade de expressão é um crime de lesa pátria, né? Quer dizer, ele diz que a gente vive uma ditadura aqui. Não sabe o que é ditadura, né, Nilson? Não sabe. Quem viveu nos anos 70 e início dos anos 80, bom, quem assistiu Ainda Estou Aqui, eu não preciso explicar mais nada, né? Agora, é bom até que comecemos com esse assunto, estava ouvindo vocês dois comentar, tanto a Camila quanto o Germano, porque o jornalista é apaixonado mesmo. E se ele não tiver paixão por essa profissão, ele pode ser qualquer outra coisa, qualquer outro profissional, respeito todos eles. Mas jornalista não pode ser. Jornalista tem que ter paixão. Aliás, Nilson, o título do seu livro, ele já traz esse manifesto, né? Jornalismo se escreve com 6 letras, paixão. Eu queria saber qual foi o momento em que você sentiu, de fato, essa paixão se transformar em uma missão de vida? Eu não sei te dizer claramente, sabe, Camila? Eu não sei dizer. A primeira coisa que eu escrevi, que eu pensei que eu tinha algum pendor para isso, foi uma cartinha para minha mãe quando eu tinha 7, 8 anos de idade. Depois eu queria ser açougueiro. Aí eu era muito inepto para ser açougueiro, machucava todo mundo, não conseguia. E depois acabei virando jornalista aos 19 anos de idade, em Londrina, no norte do Paraná, e trabalhando num jornal chamado Novo Jornal, que era uma nova proposta de jornalismo. Então, ali eu senti que eu tinha que ser jornalista, né? Que nem o açougue me aguentaria, muito menos outras profissões, né? Então, ali embarquei no jornalismo e estou até hoje, e já são, 53, 54 anos. E a última produção disso foi esse livro que realmente eu acredito que o jornalismo, ao lado, paralelo aos aspectos técnicos que o jornalista tem que conhecer, todos os aspectos técnicos que tem que aprender. O que é uma ilha de edição? Né? O jornalista tem que saber escrever, mas, além de tudo isso, ele tem que ser um apaixonado por sua profissão. Ou ele só é um técnico, não é um jornalista. Com certeza. Agora, entre as reportagens que você destaca no livro, tem casos que marcaram época e outros que nunca foram para a primeira página, mas te impactaram pessoalmente. O que você define como sendo uma boa história e como saber qual história que merece ser contada, Nilson? Eu acho que boa história, na nossa época, eu digo na nossa época porque há uma mudança agora radical na comunicação, né? Agora, o coitado do repórter sai para a rua com 5 pautas para cumprir. Impossível. Mas a boa matéria, como você está me perguntando, aquilo que merece manchete ou primeira página, é aquela que atinge as pessoas. Por exemplo, essas medidas que eu reputo não vou dizer nomes, porque a televisão tem que proibir nome feio, né? Mas essas medidas que o Trump tem tomado, elas mereceram manchete no mundo inteiro. Ela mexe diretamente com a vida de milhões de pessoas. E as pessoas não são brincadeirinhas, né? E o jornalismo, o fundamento deles são as pessoas, né? Se ele existir sem as pessoas, ele não existe. Então, o que vai para uma primeira página, eu penso, por exemplo, quando nós tivemos a geada de 75 aqui no Paraná, né, que cuspiu mais de 1 milhão de trabalhadores do campo, criou uma nova economia no estado do Paraná, aí tem que ser manchete. Ele está mexendo com todo mundo, com o rico, com o pobre, com classe média, classe C, D, F, XH. Né? Mas uma história que sempre cabe bem aqui e ali é você procurar o humano da coisa. Né? Eu costumo dizer que uma entrevista que eu fiz, por exemplo, com o Sócrates, que, além de jogador de futebol, ou antes de ser jogador de futebol, é um homem político,
extremamente político, e que mereceu primeira página no jornal Folha de Londrina, onde eu trabalhava. Igualmente, isso é a solidão, a tristeza, o sofrimento de uma pessoa que, na época, travesti, uma pessoa que não tinha medo de nada, mas que tinha um vazio muito grande na alma, porque ninguém aceitava. Anos 70, você encarar a sociedade como travesti, ou como se falava bicha, não era brincadeira. Então, a vida desse homem, que era um homem chamado Joana Baiana, ela é tão importante quanto os Estados Unidos querer mandar no país dos outros. Quer dizer, eles foram mandar na China, saíram com o rabo chamuscado. Quer dizer, um troço... É uma negociação política que vira econômica, ou econômica que vira política, e que atinge milhares ou milhões de pessoas. Então, esse, do meu ponto de vista, é o nosso papel, né? É levantar coisas que aparentemente não aparecem importantes e que são muito importantes, né? E, se vocês me permitem, eu gostaria de dizer alguns exemplos que eu considero de paixão declarada pela profissão. E se eu chorar, a culpa não é minha, porque eu choro até com propaganda de margarina na televisão. Mas, vejam vocês, o Mauri Koenig, que é um jornalista, ele foi fazer uma matéria de denúncia no Paraguai, foi preso, foi torturado no Paraguai, e nem por isso deixou de fazer a matéria. O jornal publicou a matéria. O Caco Barcelos teve que viver 1 ano dentro de uma favela para escrever um livro que, na verdade, é uma reportagem, né? O Ricardo Couto vai lá para Serra Pelada para ver como é que vivia aquele povo em Serra Pelada, que era o formigueiro humano. Então, isso explica a paixão pelo jornalismo. Nada mais, é você querer mostrar a vida das pessoas, né? Por exemplo, a geada de 75 no Paraná. Uma vez eu fui fazer, cobrindo também pela Folha de Londrina, desculpe, uma guerra de poceiros que havia numa cidade chamada Querência do Norte, no noroeste do Paraná, e fomos lá, eu, o motorista e o fotógrafo, e quando chegamos na cidade, foi em tudo quanto é lugar, cartório, aqui, ali, e ouvindo o lado patronal, o lado proprietário, o fazendeiro. E depois queria ir lá para o campo de batalha, para onde estava tendo a guerra de poceiros. E o nosso motorista, que o Germano conheceu, chamava Tenente, adorava uma tenência, era uma coisa muito legal dele, e o Tenente disse, eu não vou, uma guerra dessa, eu não vou nem morrendo, não vou. Se vocês quiserem os dois, eu e o fotógrafo chamado Dorico da Silva, não, nós temos que ir, Tenente, nós não viemos aqui para fazer essa... Não vou. Aí eu fui até o lugar onde ficavam as carroças da cidade, aluguei uma carroça, e eu e o Dorico fomos lá no meio da batalha, bala para todo lado. Quer dizer, o que explica isso? Explica isso é a paixão do jornalista, pela notícia, né? Por aí. Nilson, quando você militava na imprensa aí de Londrina, eu também trabalhava com você em outros veículos, eu era Estadão, correspondente do Estadão aí. Agora, havia uma pegada bem dos repórteres, de um modo geral, os repórteres eram bem intensos naquela oportunidade, era um movimento. A cidade era uma cidade onde a feição dos repórteres, a criação dos repórteres tinha aquele veio de esquerda e tal. Você acha que hoje os repórteres que têm maior dificuldade de enfrentar os problemas brasileiros, porque antigamente o repórter ia mesmo, como você falou, para frente de batalha ali. Você acha que hoje, em função de ter a internet e outros veículos para pesquisar, eles não acompanham os fatos sociais onde acontecem? É mais difícil, né, Germano? Hoje, com essas facilidades, entre aspas, que a comunicação tem, ela ficou mais cômoda. A pessoa fica sentada na redação e ouvindo o tio Google, sobretudo, né? E na nossa época, aqui não vai nenhuma nostalgia, mas é para explicar como é que era, nós tínhamos que ir para a rua. Quando eu vim trabalhar aqui na Gazeta Mercantil, na sucursal de Curitiba, eu preguei uma plaquinha na parede e dizendo que quem entrevistar a internet está na rua. E ali era um dúbio sentido. Estava na rua demitido mesmo, ou era preciso ir para a rua entrevistar as pessoas, né? Conhecer as pessoas, saber das pessoas.
O que havia em nossa época, Germano, era que, onde vivíamos, em Londrina, era borbulhante, em todos os sentidos, não só na imprensa. Era no movimento estudantil, sabe, em todos os setores da cidade, em Londrina, era uma economia muito mais democratizada, porque o café fazia isso, né? E hoje é uma economia muito mais centralizada, com meia dúzia de pessoas que detêm o poder na cidade, e não só Londrina, no país, é uma discussão mais longa essa, mas o que acontece é isso. O jornalismo, claro, ia para frente de batalha, né? Nós íamos para frente de batalha e com muita honra e com muito orgulho, né? E sabia o que a nossa profissão representava para a sociedade como um todo, né? E sabemos hoje também o que a comunicação representa para a sociedade. Por isso, a responsabilidade do jornalista teria que ser muito maior, né? A gente não pode mais ficar repicando como é que é o nome daquele troço lá? É falso, desculpe, porque a gente fica reproduzindo, né? Só para ter uma ideia, vou dar um exemplo para vocês. A nossa querida inteligência artificial. Nós começamos, você e eu e mais um monte de gente, na saudosa Remington 80. Passamos pelo computador, e seu silêncio, seu gelo, e agora estamos na insensível inteligência artificial, né? A inteligência artificial, ela cria, porque uma pessoa pede, um conteúdo que pode ser utilizado, reutilizado milhares de vezes nas redes sociais, e de forma pior, e de forma muito mais prejudicial. Do outro exemplo, aqui em Curitiba tem uma editora chamada Kotler. Ela promoveu um concurso de literatura, de textos literários. Pois bem, estavam inscritos 800 e pouco pessoas participando desse concurso. 100 foram identificadas pela comissão julgadora como sendo produzidos pela inteligência artificial. Então, hoje, nós da comunicação, o que nós vamos fazer? Essa proposta desse livro é também para conversar com pessoas de comunicação, estudantes, professores. Como é que faz isso? Como é que você faz jornalismo numa época em que uma inteligência cria conteúdo, numa época em que de 900 pessoas 100 roubaram conteúdo? Porque isso é um roubo. Isso é um roubo de inteligência, isso é um roubo intelectual, né? Então, não é que nós íamos para frente da batalha, nós vivíamos uma realidade completamente diferente, né? E que precisava. Agora, nós estamos num outro mundo. Vocês estão aí, por exemplo, num site assistido por milhares de pessoas, e a responsabilidade de vocês é muito grande, como deveria ser a responsabilidade de todo aquele que se acha jornalista, ou que estudou para ser jornalista, ou que brigou para ser jornalista, viveu como jornalista, né? Jornalismo não é brincadeira, não. O jornalismo é sério, né? E isso me emociona muito. O jornalista, ele é a bucha da sociedade, ele é a esponja da sociedade, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. E o jornalista tem uma responsabilidade violentíssima diante dessa sociedade. Por isso que nós somos apaixonados, né? Por isso. Nilson, deixa eu te fazer uma pergunta. Naquela época, no final dos anos 70, quando a gente estava em Londrina ainda, a gente tentou fazer uma cooperativa de jornalistas, né? E, passado alguns meses, não deu certo e a gente não conseguiu. Você acha que os jornalistas têm uma grande dificuldade de ser dono do produto que trabalha? Hoje é até difícil ter um portal de notícias, como alguns têm. Você acha que o jornalista ele ainda não conseguiu encontrar fórmulas de se autossustentar, aí, dependendo de mercados, de patrões, muitas vezes maus patrões? Germano, a nossa profissão, hoje ela vive um caos, né? Primeiro porque a formação é deficiente. Você vê cursos, a maioria dos cursos de comunicação não tem português, não ensina português. E a nossa ferramenta, uma delas, é a escrita, é saber escrever. E, por outro lado, a gente também vive uma dificuldade que nós tivemos naquela época criando a cooperativa de jornalistas, e que não deu certo, por uma série de fatores, aliás, dezenas de fatores, mas não deu certo. Hoje, o jornalista tenta achar saídas
por exemplo, blogs, né, redes sociais, etc. Só que, no fundo, o jornalista, o verdadeiro jornalista, ele trabalha com a verdade. Né? E eu acho que esse negócio de imparcialidade no jornalismo, isso é conversa para boi dormir. Não existe imparcial. Eu sou corintiano, se eu for cobrir um jogo Corinthians e Palmeiras, mesmo que o Corinthians perca de 5-0, eu vou dizer que o Corinthians jogou melhor. Então, essa questão da imparcialidade já é uma cascata que a gente aprende na faculdade. Mas, por outro lado, nós temos, os fatos são fatos. Você não pode fugir disso. Um fato é um fato. O Trump querer sobretaxar o Brasil em 50% é um fato, não é uma mentira. Né? Deveria ser, né? Poderia ser. E é um fato. O outro fato é que isso aí não é econômico. Né? Então, o jornalista tem que aprender tudo isso para ele sobreviver num mundo como esse, num mundo em que se pergunta muito se a mídia impressa acabou, é preciso saber, acabou ou não acabou? E no mundo em que você se comunica como se fosse dono da comunicação, por fake news, por uma postagem numa rede, na outra rede. Então, a dificuldade aumentou muito. Né? Só que eu acho que, mesmo as notícias que circulam por essas redes, elas refletem, elas são produto daquilo que a imprensa publica, daquilo que os jornais publicam, que a televisão fala, né, que os blogs, os sites publicam. Por isso que eu vejo que a imprensa não vai acabar. Infelizmente, para os que acham que a imprensa morreu, vai acabar, né, tem um versinho, aliás, do Noel Rosa, que é muito interessante, um amigo meu me lembrou, que diz que a minha cama é uma folha de jornal. Eu acho que a minha cama é folha de jornal, a tua cama da Camilo, e a gente não sabe dormir em outro lugar. E a folha de jornal tem que retratar a comunicação. Estou dizendo folha de jornal, mas pode ser a imagem, pode ser a televisão, enfim. O que eu vejo uma saída e que o jornalismo talvez esteja renegando, e fortemente renegando, é que o Matias Molina, que foi um chefe, um cara chato pra cacete, que era chefe meu na Gazeta Mercantil, era o espanhol, mas ele escreveu um livro chamado Os Melhores Jornais do Mundo, e que todo jornalista ou não jornalista deveria ler, e que ele mostra que a saída do jornalismo, em qualquer circunstância, seja ele de papel ou não, é explicar os porquês acontecem as coisas. Por que acontece do Chelsea ser melhor que o outro time qualquer, PSG? Por quê? O que está ali? É um investimento, não é um investimento? Por que acontece de o café subir de preço no Brasil, o pó de café? Então, o Matias Molina mostrava isso e ele tinha toda a razão. A gente tem 5 regrinhas, né? Onde, quando, porque é fundamental. Os jornais têm que explicar por quê. A televisão tem que explicar por quê. Senão perdeu. Não tem mais sentido, não tem mais conteúdo que leve as pessoas a consumirem a comunicação, de qualquer forma que ela seja. E nós vivemos hoje ainda um fenômeno pior ainda, que nós vivemos uma sociedade imagética. Quando você escreve, quando uma pessoa lê, ela usa o raciocínio a partir de uma frase. Né? Esse livro meu é vermelho. Bom, o que está dizendo essa frase? A pessoa tem que pensar nisso, tem que raciocinar nisso. Agora, se eu apresento a imagem do livro, é imagético, bateu, qualquer uma dessas novas fórmulas de comunicação, e que é imagem pura, você pode fazer o que você quiser com aquela imagem. Você pode achar eu bonito, e eu sou absolutamente horrível, posso achar você feio e continuo achando, mas, enfim, a imagem, hoje, ela é violenta. E os jornais, eles perdem a sua razão de ser quando eles primam pela imagem e deixam de primar pelos porquês. Nós queremos saber por quê. Por que que Israel ataca, esmaga, massacra faixa de Gaza os palestinos? Por quê? Né? Por que que existe uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia? Hoje, a Camila estava dando vários exemplos aí, questionadores dos porquês. Né? Então, para mim, a comunicação ela tem que seguir esse rumo, ou ela realmente vai para o vinagre. Né? Bom, para quem chegou agora, a gente está conversando com Nilson Monteiro, um dos jornalistas mais respeitados do país e autor do livro Jornalismo se escreve com 6 letras, Paixão.
Nilson, você, além de tudo, é um dos jornalistas mais amados, porque olha, o que tem de gente aqui mandando recado para você na transmissão. Gilberto Bergel falou, grande Nilson Monteiro. Fátima Ortiz, bom te ouvir, Nilson. Milton Cacitas, grande entrevista, sempre bom ouvir o que você tem a dizer. Etel Frota, sempre lúcidos os pensamentos e a ação do Nilson Monteiro. Niljadir Paiva também mandou aqui, falou que o som não estava legal, mas que já está ok. Muito obrigada a todo mundo que está mandando aqui as mensagens. Se você quiser, inclusive, mandar uma pergunta para a gente, fique à vontade. Eu queria perguntar, Nilson, qual foi a cobertura mais difícil que você fez? Sabe aquele momento em que a técnica ela não é suficiente, você precisa reaprender todo o ofício para entregar uma matéria de verdade? Posso, mas eu posso chorar, né? À vontade. Olha, algumas coberturas me marcaram profundamente. E talvez, assim, a que mais me marcou foi as geadas de 75. Uma outra foi o último trem, que também é consequência do fim do café aqui no norte do Paraná, e que eu e o Germano fizemos juntos essa última viagem de trem. Mas a geada de 75, desculpe, Londrina, o norte do Paraná, já tinha... Era a quinta geada. Quer dizer, a geada não era uma coisa assim de matar. Dessa vez matou, e matou pela raiz. Fez gente se matar, fez nego acordar abraçado a um pé de café. Foi, assim, a dor foi uma coisa que extrapolou tudo. E o jornalista é gente. O jornalista tem que ver essa dor, tem que ver a alegria, o jornalista tem que sentir isso. E eu Aliás, fui... Nilson, essa viagem de trem que você falou, a última viagem de trem, eu também estava nela, lembra? Você também estava nela. Aliás, era um bando de safado, porque dentro do trem acabou o trem, não tinha mais geladeira, e a gente queria cerveja gelada, não tinha. A gente tomou conhaque palhinha mesmo e fizemos a viagem toda. E fizemos matéria. Mas a geada, eu fui com um amigo nosso, Ricardo Couto, que trabalhava no Estadão, e nós fomos para Aguadas, para fazenda, para sítios, para todo lado. E eu fui entrevistar um senhorzinho que estava fumando assim, aquele cigarrinho de paia e escorado na sua enxada. E eu perguntei, como é que o senhor explica isso? O senhor não sabia o que ia acontecer isso? O senhor não explica? Ele falou, olha, o que aconteceu? Eu perguntei para ele. Ele falou, olha, o céu estava azulzinho. De repente, ficou vermelhão. Aí virou um inferno. Então, essa frase, que talvez tenha sido a melhor manchete que eu fiz na vida, porque eu emprestei dele, isso aí, ele falou, e foi manchete no Jornal Panorama, ela mostrava tudo o que aconteceu. Era uma questão não só assim era uma questão de sensibilidade humana, para saber que aconteceu uma geada, que nevou em Curitiba no dia anterior, né, e que acabou com o Paraná, do ponto de vista econômico, o Paraná teve que mudar. O Paraná vivia só da lavoura, né? O Paraná teve que passar, que ele já vinha nos anos 70, a cidade industrial de Curitiba, a economia dividiu, passou a ser uma economia dividida, do campo, do rural, continua sendo, embora seja muito concentradora, e eu não gosto desse tipo de coisa, e, do outro lado, um parque industrial grande, importante, né, cheio de multinacionais, mas importante, e as cidades todas, médias para grandes, estufaram, entupiram de gente. As cidades pequenas acabaram. O norte do Paraná, as cidades que tinham 25 mil habitantes, como Bela Vista do Paraíso, bom, hoje eu não consigo falar em números, mas acabaram. Então, mudou a face do Paraná. E essas geadas foram isso, mudaram a face do Paraná. Isso é uma coisa muito pesada para um estado que dependia fundamentalmente do café. Né? Londrina era a capital mundial do café. No outro ano, o norte do Paraná não produziu um só grão de café. Isso mudou tudo, mudou as pessoas, mudou tudo. No Jornal Panorama, a gente documentou uma vez, fez uma matéria, até a igreja, no quintal da igreja, começou a plantar soja. Isso não é uma coisa simples. Então, foi a que mais me marcou, Camila. Foi assim, entre outras, né? Por exemplo, a polícia, com certeza absoluta, com 500 milhões de provas, tinha assassinado uma criança em Londrina, um menino, e todo mundo sabia, por um monte de provas, por N provas, por IML, e a polícia não reconheceu até o fim, e até hoje ele é tido como morreu afogado. Né? Isso tudo é uma coisa que pesa muito na nossa profissão. Eu imagino. Nilson, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas eu queria encerrar com uma pergunta.
Porque você falou sobre imparcialidade. Muita gente confunde imparcialidade com frieza. Só que o jornalismo, como você mesmo defende, é olhar, é escutar, é sentir. É possível manter o compromisso com os fatos sem abrir mão da sensibilidade? Eu acho que você, tendo sensibilidade, você não abre mão dos fatos. A sensibilidade te leva a conhecer o que é o fato, né? Sem ela, desculpe, companheiros de profissão que não pensam assim, sem ela é meio jornalista, não é jornalista inteiro. Agora, a frieza nossa, deixa eu te dar um outro exemplo. Eu fui entrevistar o Geraldo Vandré, vocês cortem a hora que acabar o tempo, lá em João Pessoa. E o Geraldo Vandré estava absolutamente doido. Ele foi massacrado, ele foi torturado, ele foi massacrado. Essa é a palavra. E eu conversei com ele, entrevistei, ele não falava coisa com coisa, começava a gritar, se há exército no Chile, sou contra, no meio da entrevista. E uma senhora interessante, protetora dos direitos humanos, me perguntou, mas o senhor vai colocar isso no jornal, essa tristeza dele, esse sofrimento dele? Eu falei, vou. Infelizmente, senhora Maria, sei lá o nome dela, não me lembro mais, a nossa profissão nos obriga a isso, né? Eu estou sofrendo tanto quanto ele, o país deveria estar sofrendo tanto quanto ele, agora eu tenho que mostrar isso no meu jornal. E, infelizmente, né, eu tive que fazer a matéria, eu ia fazer mesmo. Eu fui de Londrina até João Pessoa para entrevistá-lo, mostrando uma dor que não cabe. Essa dor, a dor da gente não cabe em jornal, é muito maior. É isso. Eu deixei você ter o seu tempo aí, porque eu não sabia se você ia completar, mas, Nilson, eu quero agradecer muitíssimo por você compartilhar com a gente essa trajetória, que também é um pedaço da história do jornalismo brasileiro. Que o seu livro inspire novas gerações a escutar com mais cuidado, a olhar com mais calma e a escrever com muito mais verdade. Muitíssimo obrigada por ter participado aqui do BCTV com a gente, viu? Eu que agradeço. Forte abraço. Muitíssimo a vocês. Muito obrigado. Forte abraço. Forte abraço, Nilson. Você também. Bom, gente, esse foi o BCTV de hoje. Se você quiser rever o nosso programa, rever essa entrevista incrível com o Nilson, é só você acessar o nosso perfil nas redes sociais ou na home do Brasil Confidencial, porque todo esse conteúdo fica lá à sua disposição. Germano, muitíssimo obrigada pela parceria. Oi, Camila, eu que agradeço. Boa noite e até amanhã, né? Exato. Mais um BCTV aqui. Olha, a gente se encontra amanhã com muitas outras notícias, análises e entrevistas. Eu espero você. Até mais. Brasil Confidencial, um novo olhar sobre a política, a justiça e a economia.